Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo de edificação para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Nós ministramos uma palavra, 7 poderes da palavra de Deus, que os cristãos não conhecem, e ficou uma mensagem muito grande, inclusive grande para o Instagram. E eu resolvi gravar por módulos. Então, como são 7, gravar em 7 módulos diferentes. O primeiro já está disponível, né? O poder da revelação. Hoje eu vou falar sobre o poder da retribuição pela repetição. E com certeza espero que você assista ao vídeo até o final e você possa chegar às suas próprias conclusões. Quando nós falamos de retribuição, o dar, o receber, nós temos hoje dois posicionamentos bastante radicais. De um lado, nós temos aqueles que não suportam ouvir falar a palavra dar, doar e ajudar. Seja doar para uma obra do Senhor, seja doar para uma entidade, uma pessoa, família, enfim. E tem aqueles que o fazem. Quando fazem essa doação, já fazem com interesse estritamente material. Então, eu acho que antes da gente julgar e criticar, a gente precisa ver o seguinte: temos que fazer duas perguntas. Como foi, o que Jesus ensinou? Acho que o primeiro ponto de vista é o que a Bíblia mostra que Jesus ensinou. Depois, como que a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela viveu. Eu creio que isso ajuda você, e essa é a minha intenção. Trazer uma palavra e deixar que você faça a sua escolha, ok? Então, eu peço que você assista até o final do vídeo. O poder da retribuição, o poder ensinado pela palavra de Deus. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, nós damos assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Primeiramente, antes da gente explicar e comentar e aprofundar na Escritura, vamos colocar também um pouco uma pitadinha da ciência, que eu gosto de colocar sempre aquilo que a gente encontra disponível dentro do tema que a gente está abordando. O cientista japonês Masaru Emoto, que também é fotógrafo, descobriu que diferentes ambientes, palavras, pensamentos, vibrações, sons e sinfonias musicais, elas influenciam as moléculas de água de formas diferentes. E no vídeo que eu gravei sobre a música, né, o poder da música que você não conhece, você terá todos os detalhes de uma forma mais abordando mais o tema. Foi através dessa água que conseguiu curar muitos sintomas de doenças em cerca de 10.000 pacientes. Toda a matéria ela é formada por átomos. E isso nós vamos comentar um pouco mais no tópico, no 7º tópico, no tópico que falamos de penetrar a divisão da alma e o espírito, que é o terceiro. Muito bem. Toda matéria é formada por átomos, portanto tem energia e assim tem frequência, que é a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. A luz tem frequência, que é o hertz, mais usado é o terahertz. A energia tem frequência, que são os volts. O som tem frequência, que são os watts, né? A gente fala quantos volts tem esse chuveiro, quantos watts de som tem essa caixa. O universo inteiro ele tem vibração, porque ele é formado de matéria, de energia, espaço e tempo. E cada coisa criada tem a sua frequência. O dinheiro tem energia e é uma moeda de troca. E, portanto, ele tem uma frequência. Para os cientistas, a frequência 528 Hz é uma vibração harmônica que consegue despertar a espiritualidade e trazer o equilíbrio emocional. Então, isso daí já entrou no campo da ciência, começar a estudar essas coisas. Percebemos a nossa energia do corpo quando estamos dando choque nos outros, né? Num aperto de mão, por exemplo. O cabelo fica meio arrepiado. É excesso de cortisol. Né? Bom para o dia a dia, ruim para o sono da noite. Estudos realizados têm demonstrado o quê? Primeiro, é preciso dar para receber. Você querer receber sem dar nada em troca é como não plantar nada e querer colher arroz, milho, feijão. Se você não dá nada, está vivendo naquilo que eles chamam de frequência da escassez, da falta, da privação. E sempre vai ser difícil dar alguma coisa porque vai fazer falta. Se você está acostumado a dar, está vivendo na frequência da abundância.
E quanto mais dar, mais vai ter para dar. Nunca vai faltar nada. É o que é colocado. O cientista e pesquisador russo Semyon Davidovich Kilian e a sua esposa Valentina, ele conseguiu fotografar o campo da energia ao redor dos humanos, chamado de aura, pelo método chamado bioeletrografia. Então, a energia não só é uma realidade, como já foi até fotografada. A Bíblia, aí você pergunta, a Bíblia está de acordo com esse ensino? A Bíblia concorda com essa história de dar, como Jesus disse ali, né? É mais feliz coisa dar do que receber? O próprio Jesus diz lá em Lucas 6,38: E dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dai, então, primeiro você pensa no bem-estar do outro, e dar-se-vos-á, boa medida. Não de forma de escassez, de privação, de miséria, aquela coisa de pão duro. Recalcada, o verbo piezo, em grego quer dizer imprensar, que enche todo o espaço no recipiente que se vai encher. Ele fala sacudida, o verbo saliou, quer dizer movimento produzido pelo vento, pelas ondas, de modo que o grão vai se acomodar e encher o recipiente de modo ainda mais completo. É como o pipoqueiro, né? Não sei se vocês se lembram, aqui em campo de futebol, cinema, porta de cinema, normalmente tinha aqueles pipoqueiros, né? Vendendo a parte de escola. Ele pegava o saquinho de pipoca, então ele socava mais profundo a pipoca para colocando mais, vai enchendo. Então isso quer dizer o sacudida. Para que caiba mais. Transbordante, transbordante aqui o verbo hiperekuno, ele quer dizer derramar além da medida, transbordar, de forma que uma pilha muito grande se formará no topo. O quadro diz respeito aqui, o Senhor Jesus está pegando uma realidade que tinha naquela época, porque eu sempre falo que a gente precisa entender o que acontecia para trazer para os nossos dias. Então, o que era o quadro? Ele diz respeito à forma com que eles embalavam os grãos no mercado, a fim de garantir um bom negócio. Os grãos eram derramados no vasilhame, né? Comprimidos, socados, né? Como uma pipoca, para baixo e depois sacudidos de modo que cada parte fique cheia, sendo os grãos então derramados até transbordarem no chão. Então a gente pegava lá a vasilha, ia socando aquilo, ia enchendo, formando a pilha até transbordar. Esse é o quadro que o Senhor Jesus usa para falar isso. E ele fala generosamente vos darão. Uma generosa porção de grãos poderia ser derramada dentro da dobra da capa sobre o cinto. Capítulo 3 de Ruth você vê algo similar. E continua Jesus, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus explica que com a medida que você mede para dar, para doar, para ajudar, para contribuir, essa medida será usada para te abençoar. Então, ele dá a distância, ele te dá a medida que você utilizar para fazer a sua doação, sua contribuição, ajuda a uma pessoa, uma família, enfim, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é a medida que vai ser usado para te abençoar. O apóstolo Paulo lhe deu ênfase ao esse ensino na igreja, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz lá: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. E ele enfatiza, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, porque estão obedecendo ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís, para eles e para todos. Liberalidade porque não é feito com dó, não é feito forçado. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande efeito, afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, aquele que contribui é pela superabundante graça de Deus que está nele. Então, ele tem a superabundante graça de Deus e ele, então, contribui. Aí, então,
É por isso que Jesus disse lá, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque se você dá, você está sendo abençoado, está sendo usado como fonte de bênçãos, né? O Espírito Santo ensina, em Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. A palavra generosa traduz a palavra beraká, ou bará, como alguns professores de hebraico leem, fonte de bênção, abençoar os outros, né? Generoso, aquele que tem o caráter de abundância para dar. Isso também significava o açude, né? Para gerar energia e abastecer uma cidade com água e agricultura. E o verbo prosperar aí, prosperará, é dashan. Dashan significa prosperar, se tornar próspero, abundante, ungir, quer dizer, desfrutar de boa saúde depois de receber boas notícias. Um exemplo nós vemos o militar Cornélio. Em Atos capítulo 10, versículos 1 e 4, ele diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E Cornélio ainda não era salvo. Ele não era salvo. Tanto que Pedro, o anjo manda ele buscar Pedro, que aí Pedro vai pregar o evangelho, ele vai se converter, vai ser batizado, mas ele não era salvo. Mas ele foi o primeiro gentil a entrar no reino de Deus, o primeiro gentil a entrar na igreja, o primeiro gentil a ser salvo. Dai e dar-se-vos-á. E o anjo lhe disse o motivo por causa disso. Em Atos 10, versículos 30 e 31, e disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então, as orações foram ouvidas. E o que estava diante da memória de Deus que o anjo fala? Ele cita isso 2 vezes. As suas esmolas. Ele era temente a Deus, ele orava, ele jejuava, mas ele dava esmolas, ele ajudava pessoas carentes, pessoas necessitadas. E por que motivo? 2 Coríntios 9:7, parte B. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não se dá o luxo de distribuir bênçãos materiais abundantes sobre um crente mesquinho, uma pessoa mesquinha que só quer receber e não dá nada, pois isso só contribuiria para a satisfação de seus desejos egoístas. O Mar Morto ele tem pouca vida nele. Fica a 392 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. É o ponto mais baixo do planeta Terra. Ele só recebe água do Rio do Jordão e é cercado de terra por todos os lados, e portanto não dá água para ninguém. Quando os peixes do Jordão caem no Mar Morto, morrem na hora. Há pelo menos 2 requisitos a se preencher quando nós pedimos uma bênção ao Senhor. Primeiro, se Deus tem que ser glorificado. Segundo, Deus tem que ver que você irá abençoar ou a obra de Deus ou pessoas que necessitam. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1, nós lemos assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, falando de Jesus, né? E de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Versículos 2 a 3. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado demônios. Entre elas estava Maria Madalena. Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Joana, a esposa de Cusa. Cusa era mordomo do rei Herodes, uma espécie de procurador. E estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos. E Susana, e muitas outras que estavam contribuindo com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. Então, a gente vê aqui o quê? Que de um lado lá nós vimos o Cornélio que dava esmolas, aqui nós vemos as mulheres, 3 mulheres em especial, né? Haviam mais, mas as que mais que se mantiveram frequentes, por isso que ele cita, né? Maria Madalena, Joana e Susana sustentaram Jesus e os 12 apóstolos, não é? Temos ainda outro exemplo. Lá em Atos, nós vamos ver outro Atos, por isso que eu falei que como que a igreja primitiva viu isso, né? Atos 9, do 36 ao 43, nós lemos assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Outra pessoa que fazia esmolas e boas obras. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram.
chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então Dorcas, além de tudo, era uma costureira, fazia muitos vestidos para as viúvas, pessoas, né, necessitadas. Então eles estavam chorando porque morreu aquela mulher, e agora o que vai ser de nós, né? Quem que vai nos ajudar? É, é, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-se e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Isto é maravilhoso vermos isso, não é? Então aconteceu lá, quer dizer, a Dorcas não podia morrer, porque se ela morresse, quem que ia fazer aquilo? Porque ela é uma pessoa que fazia caridade, que ajudava, dava esmolas, ela costurava, ajudava, assim como Cornélio, quer dizer, assim como Joana, como Maria Madalena, como Susana, pessoas que davam de si para outras pessoas. Versículo Gálatas 2:10, o apóstolo Paulo fala: recomendando-nos tão somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, a gente vê que o ensino apostólico, o ensino de Jesus e a prática da igreja incluía ajudar os necessitados dos pobres. Então, a igreja recebia, como a igreja do Corinto, socorreu a igreja de Jerusalém e outros irmãos. É muito importante a gente ver isso, mas fica a seu critério. Esse é o princípio do dar para receber. Se você não dá nada, não espere nada. Porque Deus, pelo menos não de Deus, porque Deus abençoa aquele que dá, mas com alegria. Tem que ter alegria. Se você for dar para ficar reclamando e criticando, é melhor não dar nada. Faça um favor, não dê nada. Não doe nada. Não abençoe com nada. Porque isso vai ser problema para você, porque você vai ficar a vida inteira reclamando e vai ser problema para aquele que está recebendo também, que não vai ser bom. Só faça isso se você tiver alegria no coração, se a superabundante graça de Deus tiver para você ajudar as pessoas. Então a gente vê, hoje infelizmente, os cristãos de hoje são ensinados somente a ficar rico. E são tudo egoístas, uma grande parte egoísta que não pensa em ajudar o semelhante. E quando eu falo semelhante, não apenas da sua fé, as pessoas que necessitam no geral, as pessoas que têm necessidade, são os pobres, as pessoas desamparadas, as pessoas relegadas aí, muitas vezes ao desespero. Essa é o momento de nós estarmos abençoando a obra quando é uma obra séria, uma obra que está realmente fazendo as coisas para o Senhor, que está, eu sei que concordo plenamente que muitas pessoas hoje estão traumatizadas de ver pastores que ficaram ricos, milionários, bilionários, com o dinheiro da igreja. É uma vergonha isso, é uma vergonha o que tem sido feito, né? Se ostenta, a gente vê nas redes sociais ostentando luxo com o dinheiro sagrado. Não se preocupe que esse povo vai pagar também diante de Deus, porque estão abusando da fé. Agora, isso não pode impedir que a gente faça aquilo que é correto. O fato de ter pessoas erradas fazendo coisa errada não quer dizer que a gente deva se omitir, porque o maior problema, como já disse o pastor Martin Luther King, não é de ver os maus fazendo as coisas, crescendo, mas é ver os bons não fazendo nada. Então é hora de nós fazermos a diferença. Mas, como eu disse, isso é a sua escolha. Você recebeu o material, agora você faça a sua escolha. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não fez, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe a mensagem. Muito obrigado àqueles que têm deixado mensagem, que têm edificado. Ainda vamos falar sobre penetrar a divisão da alma e do espírito, materializar o impossível, gerar vida, salvar, libertar e curar, e a palavra profética. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.